Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem. Hoje é terça-feira, 9 de março de 2021, nessa terça-feira. Ontem eu iniciei os estudos do tarô aqui, mostrando para vocês a carta da Imperatriz. Comecei com ela por causa do Dia Internacional da Mulher, na verdade, para fazer uma homenagem. Eu fiquei pensando, falei, quer saber, acho que vou fazer uma série com os 22 arcanos maiores para explicar um pouquinho para vocês, né, sobre o tarô, sobre esse jogo arquetípico tão maravilhoso. Eu sou apaixonada pelo tarô. Eu fiz o curso do tarô e é um curso assim que me proporcionou um autoconhecimento muito grande. O tarô, na verdade, ele tem esse papel, né? Ele proporciona pra gente assim ele dá uma orientação, ele aconselha, ele na verdade mostra caminhos assim que a gente pode realmente achar soluções na nossa vida material, na nossa vida sentimental, no nosso trabalho, na nossa vida espiritual, de acordo com o presente, visando realmente assim, vendo o panorama presente e como que esses acontecimentos se encaminham na nossa vida. Então, o tarô, na verdade, muitas pessoas me perguntam, Vê, eu nem falei, né, gente? Meu nome é Vigna, sou astróloga e taróloga. Para quem me conhece, para quem não me conhece, meus amores, eu sou astróloga e taróloga. E vamos lá. Esse trabalho com a espiritualidade está me trazendo, assim, muita satisfação. Eu estou conhecendo pessoas maravilhosas, estou podendo ajudar pessoas maravilhosas e acho que o nosso papel principal é esse, né? Eu sou psicóloga de formação, então já existe realmente uma questão assim de tentar compreender, né, o comportamento humano, tentar ajudar as pessoas de alguma forma. Do que for do meu alcance, eu procuro ajudar, né, da melhor forma possível. Aí muita gente me pergunta, Vi, como é que funciona essa história do tarô? Da onde que se originou o tarô, né? O que é o tarô? Então, gente, o tarô ele é composto de 78 cartas, que são 22 arcanos maiores e 56 arcanos menores. O que significa arcano? Arcano significa, assim, mistério, segredo, né? O nome dessa palavra. Então, o arcano maior, esse, por exemplo, que eu estou mostrando para vocês, é o mago do tarô marselhês, do tarô de Marsella, tá? Então, os arcanos, eles são símbolos abstratos, ele fala do nosso mundo subjetivo, nosso mundo subjetivo, né, nosso mundo abstrato, tem uma estrutura arquetípica, ele tem milhares de simbologias que remete a muita coisa interessante, né, e cada simbologia tem um significado, e dependendo do arcano que cai no jogo, isso vai trazer um significado, né, para o consulente. E os 56 arcanos menores fala do universo concreto e formativo. Na verdade, ele é composto por naipes, né? Naipes de ouro, de espada, naipe de pau e naipe de copa, e cada um tem o seu significado também. Gente, a origem do tarô é desconhecida, ninguém sabe na verdade. Uns falam que é da civilização egípcia, mas não se sabe. Na verdade, o tarô, os primeiros tarôs, eles se originam no século XIV, tá? E, na verdade, houve uma bastante evolução, né, do aspecto simbólico e literário do tarô. Na verdade, onde o tarô teve mais proeminência foi na Europa, no século XVII, precisamente acho que em 1690 foi a entrada do tarô na Europa, né, que onde realmente obteve essa forma das 78 cartas do tarô de Marsella. Aqui na América do Sul foi meados do século XX, tá, gente? Foi bem mais tarde. Esse tarô de Marsella ele é considerado o tarô clássico. Normalmente os tarólogos a gente faz estudos, inicia estudos com o tarô clássico, que é o mais, eu acredito, gente, que quando você inicia os estudos, tem milhares de tarôs, tá? Eu gosto muito de usar um tarô transcultural que é Illuminati, que as cartas são ilustradas, que ele é um tarô muito bonito. Mas quando a gente estuda mesmo a construção arquetípica, é muito importante a gente começar por esse tarô de Marsella, tá? Que realmente dá toda a simbologia. Tá vendo esses objetos na mesa do mago? Tudo isso tem uma simbologia, ó. O chapéu na cabeça do mago, o fato de ser o número um, que é onde o mago inicia todas as questões, né? Fala de inícios, de começos, de novo ciclo. Esse bastão na mão do mago, esses objetos, a cor da roupa do mago, né? Tudo isso tem um significado. Então a gente quando estuda tarô, a gente começa pelo tarô de Marsella, que traz uma estrutura arquetípica bem rica, é um tarô clássico.
Eu aprendi tarô realmente estudando tarô através do tarô de Marsella. Então, por exemplo, o tarô de Marsella, na verdade, ele tem um editor francês que é o chamado Paul Martrot, acho que é isso. Ele, na verdade, ele era da Casa Grimaldi, em Paris, e ele redesenhou o tarô dos padrões antigos, né, da simbologia antiga, e ele redesenhou o tarô para o tarô de Marsella em 1930, que foi editado esse tarô de Marsella, né, e significa o verdadeiro tarô, o tarô assim quando começa os estudos. O tarô clássico de Marsella, em 1930, por Paul Martrot, que era da Casa Grimaldi, em Paris. Então, gente, quando a gente pensa no mago, o que a gente pode falar assim do mago, né? Aqui mostra um jovem, então fala de o tarô na verdade, quando a gente pensa nessa carta do mago, a gente pensa em palavras-chave como inícios, novidades, criatividade, negociação. Quando aparece essa carta no jogo, é sempre assim, o início de algo na vida do consulente, tá? É promessas, é uma carta benéfica, mas ela é uma carta que fala do início, assim, do caminho do desejo, da vontade. Então, é onde normalmente as pessoas iniciam algo com essa carta, tá? Então, vamos supor assim. Então, por isso que mostra um jovem, a figura de um jovem, que fala do símbolo do vigor, de aspiração. Ele maneja aqui, na verdade, nas mãos dele, né, que é o símbolo das atitudes pessoais, ele maneja aqui habilmente um bastão, né, que é o símbolo do poder mágico. Ele é um prestidigitador, né, onde que aquela coisa do mágico que tira assim objetos da cartola e daí ele vai tirando novas ideias, ele vai tendo assim, na verdade, usa o seu poder criativo, usa a intuição para iniciar projetos, iniciar coisas na vida dele. Então, assim, é por isso que aquele possui o chapéu, que tem o símbolo da Lemniscata, que é o símbolo do infinito, tá? Que significa todas as possibilidades do universo estão na cabeça deste mago. Então, ele pensa em tudo. Ui, caiu a carta. Eu não vou interromper o vídeo, tá? Eu vou continuar. E ele olha assim para a esquerda, então ele busca recursos do passado para ele poder agir no presente, né? Como que ele pode atuar? Então ele busca assim alguma experiência que ele já teve para ele poder colocar em prática o que ele quer. Tá vendo aqui? A mesa representa um microcosmo. Então é no universo da realidade dele que ele vai buscar as ideias e as aspirações para ele poder realizar e começar algo. Tá vendo aqui na mesa tem alguns símbolos, ó. Tem as moedas aqui, né? E aqui os dados que simbolizam o elemento terra, que fala do poder material. Na verdade, ele não tem poder, gente. Ele inicia, mas ele existem 1000 possibilidades para ele poder, no caso, realizar o que ele pretende. Então, aqui o elemento terra, na verdade, significa a matéria, os bens, as posses. A faca aqui significa o elemento ar, que fala do planejamento mental, que fala das metas, né? O que ele planeja, né? O que ele deseja, né? A taça e aqui o copo significa o elemento água, que é do plano sentimental, que fala de um desejo, que fala de uma intuição, né? Que fala assim dos sentimentos do mago. Esse bastão e chaleira é o símbolo do elemento fogo, que significa o plano espiritual, as aspirações, a busca da harmonia, a busca da paz. Então, quando a gente pensa assim na carta do mago, aqui é a carta, por isso que é o número 1, que fala do início de tudo. Então, essa carta, ela gera um grande número de possibilidades, né? Fala de muito trabalho, de um intenso livre-arbítrio, de uma grande criatividade. Não existe nenhuma conclusão e nenhuma realização neste momento. O que existe é uma grande especulação, tá? Então é o início de um novo trabalho. Quando você pergunta assim, será que eu vou comprar um carro? Aí aparece a carta do mago, fala, olha, eu vou vender algum comércio, eu quero montar uma loja. Então fala de inícios, é uma carta positiva, que fala que você não deve desistir,
que você deve conseguir continuar firme nos seus objetivos, mas tudo está muito no início, ele não mostra uma realização concreta, ele mostra, na verdade, um desejo, né? Uma palavra-chave que a gente pode designar o mago seria aspiração, ele aspira a algo, tá? Então, existe um livre-arbítrio, mas ao mesmo tempo, fala também assim não existe, nada é concluído com o mago, tudo se inicia com o mago. Então não existe nenhuma conclusão, uma efetivação concreta de realização. Existe, na verdade, uma aspiração, tem que deixar isso bem claro, por isso que ele é o arcano número 1, onde se inicia tudo. Tá bom, aí a gente sempre pergunta assim, eu trabalho com uma estrutura, um método de jogo, que quando a gente aprende o tarô, a gente utiliza técnicas, né, o consulente pergunta algo, e a gente aprende técnicas, né, que é muito importante, e métodos de tiragem para poder dar a resposta para o cliente. Então, normalmente, eu trabalho com a roda astrológica, que é a mandala astrológica, e dependendo de onde sai o arcano, no plano material, no plano sentimental, no plano espiritual e no plano mental, a gente tem que ver qual é a designação desta estrutura arquetípica na casa onde ele cai, por exemplo, tá? Quando eu utilizo a roda astrológica, então, por exemplo, a carta 1 fala do plano mental, a casa 2 fala do plano material, a casa 3 fala de um plano mental também, a casa 4 fala de um plano sentimental e de um plano material, a casa 4 simboliza o nosso lar, e assim sucessivamente. Quando a gente pensa na carta do mago, por exemplo, no plano da matéria, o que significa? Uma possibilidade de negociação, uma promessa de que se concretize, na verdade, aquela compra de um carro novo, por exemplo, de uma casa própria, por exemplo, uma possibilidade, é uma negociação que ainda está muito no início, no plano da matéria, né, no plano concreto, de bens, de posses. Quando a gente faz uma pergunta para o mago que tem a ver com o plano mental, fala de uma intensa criatividade, a pessoa realmente tem ideias interessantes, bastante novas ideias que ela pode colocar em prática. Fala de um plano bom, inovador, de uma expressão jovial, falante. Quando a gente pensa no plano sentimental, fala de um início de namoro, um início de flerte, um começo de um relacionamento que ainda não não é uma relação antiga. Uma relação antiga, a gente poderia colocar uma carta da justiça, uma carta do eremita, né, onde existe muito respeito, existe, na verdade, uma relação mais estruturada. Agora, no mago, não. O mago, quando você conheceu uma pessoa, eu conheci uma pessoa tal, e olha, é um início de um interesse, de um desejo, é o começo de algo. E no plano espiritual, é uma nova filosofia de vida, uma nova visão de mundo, uma iniciação mística. Acima de tudo, é importante que nessa carta, ela é uma carta positiva que indica milhares de possibilidades, por isso que tem tantos objetos aqui na mesa do mago, e que você pode estar utilizando para poder realmente assim, conquistar o que você quer, tá? É uma carta que eu gosto muito, uma carta que fala assim de uma criatividade imensa, né? O mago tem milhares de ideias, o mago realmente, como o próprio nome fala, né? O mago, ele traz assim possibilidades assim de você estar utilizando, né, tantos recursos aqui para você conquistar o que você quer. Acima de tudo, ele fala para você não desistir dos seus objetivos, para você ir adiante, para você analisar todos os fatos, né, para continuar. E eu gosto de usar os 78 arcanos, e dependendo do arcano menor, que ele dá realmente uma qualidade para o arcano maior, a resposta pode ser positiva ou não, tá? Então é isso, meus amores. Hoje falamos da carta do mago, essa carta maravilhosa, onde tudo se inicia, né? Onde tudo começa, onde todo o universo de possibilidades estão aqui, ó, nas nossas cabeças, com esse símbolo do infinito, a Lemniscata. Então vamos usar nossas ideias criativas. Hoje em dia, mais do que nunca, a gente tem que estar antenado, né? Tem que ser flexível. A gente tem que realmente estar aberto a novas possibilidades. Então, essa é uma carta muito boa para a gente utilizar nos tempos atuais que a gente vive, né? Pessoas que estão trabalhando em casa, pessoas que estão utilizando da internet, home office.
A gente tá tendo que se virar nos 30 com essa carta aqui, né? E o mago nos ajuda a gente ter essas ideias de como a gente pode realmente superar esses desafios grandes que a gente vive no mundo atual, tá bom? Então, um beijo para vocês, um dia maravilhoso e vamos usar a energia do mago para a gente realizar o que a gente quer. Um beijo no coração. Tchau, tchau. Quem quiser jogar tarô comigo, o link tá na bio, tá? É só me procurar. Um beijo.